Bom dia, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui com Jesus e toda a espiritualidade maior para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Final de semana chegou, que este dia seja de muita paz. Vamos pedir a Jesus que possa vir nos auxiliar. A mensagem de hoje do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 132, que diz o seguinte: para levantar a paz interna, abalada por revés do sentimento, pratique o perdão. Pense assim: bom seria se tivesse alguém com quem desabafar, mas ninguém melhor que Deus. Vou abrir o meu coração e contar o que vai no meu mais fundo. Preciso perdoar e desejar o bem à pessoa que tenho em mente. Esse bem, mediante o poder de Deus, retornará a mim e me acalmará com uma boa solução. Nesta ou em qualquer outra situação, levantarei o moral, não me lastimarei, nem esperarei o pior. Vou desviar o pensamento para coisas amenas, alegres, belas, e farei mudanças benéficas. Deus tem o remédio para cada dor. Meus amigos, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 14. Honrar o pai e a mãe. E o item é o 9. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Por Santo Agostinho, em Paris, 1862. Santo Agostinho diz o seguinte: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações honestos. Entretanto, a ingratidão dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É particularmente sobre o ponto de vista da ingratidão dos filhos para com os pais que faremos a análise de suas causas e de seus efeitos. Também nessa questão, como em tantas outras, o Espiritismo vem esclarecer um dos grandes problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões e as virtudes próprias de sua natureza. Retorna ao plano espiritual para se aperfeiçoar ou permanecer estacionário, até que deseje se esclarecer. Muitos desencarnam, levando consigo grandes ódios e desejos de vinganças que não puderam executar. Os que estão mais evoluídos conseguem perceber uma parte da verdade. Compreendem, então, os efeitos danosos de suas paixões e procuram se melhorar, reconhecendo que para chegar até Deus só existe um caminho: a caridade. Porém, não existe caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não existe caridade com ódio no coração. E não existe caridade sem perdão. Então, com um esforço muito grande, eles olham aqueles a quem odiaram na terra, e essa visão desperta seu rancor. A ideia de perdoar e amar aqueles que destruíram talvez sua fortuna, sua honra, sua família, lhes revolta. Assim, o coração desses infelizes está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Uma vez que o espírito toma a decisão de encarnar entre inimigos de vidas passadas, ele roga a Deus e aos bons espíritos
auxílio para enfrentar e vencer a prova. Após anos de meditação e prece, o espírito aproveita-se de um corpo que está em preparo e pede aos espíritos encarregados de transmitir às ordens superiores permissão para reencarnar na família daquele a quem detestou. Realizará na Terra o destino daquele corpo que acaba de se formar. Qual será então sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência em cumprir as resoluções tomadas antes de reencarnar. O contato incessante com aqueles a quem odiou é uma prova terrível e muitas vezes o espírito fracassa se não tiver uma vontade bastante forte. Assim, conforme prevaleçam ou não as boas decisões que tomou, ele será amigo ou permanecerá inimigo daqueles em cujo meio veio viver. É desse modo que se explicam os ódios, as repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior consegue justificar. Para compreender essa antipatia, é necessário voltar os olhos ao passado, pois não existe nenhum fato em nova existência que possam explicá-la. Espíritas, compreendam o grande papel da humanidade. Compreendam que quando se gera um corpo, a alma que nele reencarna vem do plano espiritual para progredir. Cumpram com seus deveres e façam o que for possível para aproximar essa alma de Deus. Mas façam com muito amor. Esta é a missão que foi confiada a vocês. E serão recompensados se a cumprirem fielmente. Os cuidados, a educação que vão lhe dispensar, ajudarão no seu aperfeiçoamento e no seu bem-estar futuro. A cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: o que fizeram do filho que lhes foi confiado? Se permaneceram atrasados por causa de vocês, seu castigo será vê-los entre os espíritos sofredores, pois a sua felicidade dependia da dedicação que dispensariam a ele. Então, atormentados pelo remorso, pedirão uma oportunidade para repararem a falta. Solicitarão uma nova encarnação para ambos, no qual irão criá-lo com o maior cuidado. E ele, cheio de reconhecimento, irá retribuí-los com seu amor. Não rejeitem, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que só sabe pagar com a ingratidão que recebe. Não foi o acaso que o fez assim, como também não foi o acaso que o enviou para que dele cuidasse. É o passado que está se revelando, e através dele podem deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido. Que um ou outro veio para perdoar ou para expiar as desavenças de vidas anteriores. Mães, abracem o filho que lhe causa desgosto e digam para vocês mesmas: um de nós é culpado. Façam por merecer os prazeres da maternidade, ensinando a seus filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar e para aprender a amar. Muitas mães, em vez de combaterem pela educação os maus princípios de nascença, provenientes de existências anteriores, mantêm e desenvolvem esses mesmos princípios por serem fracas no agir ou por serem negligentes. Mais tarde, com o coração amargurado pela ingratidão dos filhos, sofrerão, já nesta vida, o começo de suas expiações. A tarefa não é tão difícil quanto podem pensar, pois ela não exige cultura. Tanto o ignorante quanto o sábio podem cumpri-la.
O Espiritismo vem facilitá-la, ensinando-nos a causa das imperfeições humanas. Que assim seja. Meus amigos, nós só temos que agradecer a Deus por esta mensagem de hoje, agradecer a Santo Agostinho pela explicação. A família é a escola da alma. E é através da família, meus amigos, que um grupo de espíritos necessitados se reencontram para reparar em seus erros passados, através das provas e expiações. É dentro do nosso lar onde começa a nossa grande missão nesse mundo. Toda família discute, toda família briga. Pai briga com filho, um filho briga com o seu próprio filho, irmãos brigam. Mas o importante é perdoar. É essa família se manter unida, para que, ao retornarem ao plano espiritual, tenham cumprido a grande missão. Vamos pedir a Jesus que Ele nos ajude sempre. Meus amigos, a reflexão final de hoje diz o seguinte: acredite nas pessoas, naquelas que possuem algo mais, aquelas que às vezes a gente confunde com anjos e outras divindades. Digo aquelas pessoas que existem em nossas vidas e enchem o nosso espaço com pequenas alegrias e grandes atitudes. Falo daquelas que te olham nos olhos quando precisam ser verdadeiras, tecendo elogios, que pedem desculpas com a simplicidade de uma criança. Pessoas firmes, verdadeiras, transparentes, amigas, ingênuas, que com um sorriso, um beijo, um abraço, uma palavra te faz feliz. Aquelas que erram, acertam, não tem vergonha de dizer não sei, aquelas que sonham, aquelas amigas, aquelas que passam pela vida deixando sua marca, saudades, aquelas que fazem a diferença, aquelas que vivem intensamente um grande amor. Essa mensagem é de Luiz Fernando Veríssimo. Meus amigos, abençoado seja o nosso sábado. Nós só temos que agradecer a Deus por mais este ensinamento, pela nossa vida, por tudo que Deus nos dá, principalmente pela nossa família. Vamos ser mais gratos. Que Deus abençoe nosso sábado. É assim que nós devemos viver. Um dia de cada vez, agradecendo a Deus pela vida, sendo prudente em nossos passos, escolhas e decisões. Que Jesus nos abençoe.